Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer por participar dessa equipe de excelência da ANS, tá? E me colocar à disposição para qualquer eventual dúvida também da equipe que está sendo transmitida online. Meu nome é professor Luiz Vivanco, eu estou coordenando o curso de Formação Executiva em Gestão e Investimentos. Tá? Esse tema, após essas palestras anteriores, é um tema muito mais numérico, né, quantitativo do que qualitativo, muito embora eu reconheça a importância das variáveis qualitativas. Eu vou entrar numa seara aqui num mundo que efetivamente é mais quantitativo do que qualitativo, embora em aspectos microeconômicos se envolvam decisões de comportamento do consumidor, essa ideia de investimentos. Eu conhecer esses alicerces me faz totalmente a diferença na hora de aplicar um recurso dentro de uma companhia ou como investidor, ou se você, por exemplo, planeja a sua previdência, que é hoje em dia todo mundo falando de PGBL, VGBL, que são instrumentos financeiros que realmente fazem parte da vida do brasileiro hoje, da discussão, né, de todos aí na vida profissional e também pessoal. Tá? Então, começando aqui, eu queria comentar o que diz o Banco Central sobre 2020. Né? Primeiro, dar a informação da autoridade executora máxima, né, que seria falar sobre o que 2020, falar sobre 2020 exige olhar para o nosso cenário de 2019. Então, o que o Banco Central está projetando para a gente aí? Uma manutenção mais ou menos do IPCA, que seria o índice inflacionário, né, os preços ao consumidor, o IGPM também em queda. Tá? Então, na realidade, o que a gente observa esse panorama do relatório Focus é justamente uma queda desses índices inflacionários, o que está permitindo, por exemplo, o Banco Central a deixar o câmbio desvalorizado, né, deixar o câmbio favorecendo as exportações. A gente percebe também uma taxa Selic média, tem gente dizendo que chega a 4,5%, tem gente que está apostando até em 4,25%, tá? E também uma taxa de câmbio de 4,01 aí no período de 2020, né? E 4,10 em 2019. O nosso PIB, né, a projeção otimista seria ano que vem chegar a 2,22. No entanto, em virtude de algumas crises, por exemplo, a crise da Argentina, que é um parceiro comercial forte do Brasil, estima-se uma perda de, no máximo, 0,5% de margem de erro disso aí. Então, a gente está propondo aí, pessimistamente falando, 1,8, 1,9, 1,7, por essa regra. Mas, se der tudo certo, se as reformas forem aprovadas, se esse cenário político que a gente está vivendo aí, dessas reformas serem aprovadas de forma coerente, né, esse PIB realmente tem uma guinada, é um momento de otimismo da economia brasileira. Eu sinto, todos os agentes econômicos estão sentindo movimentações econômicas de melhora dessa economia, tanto no setor de varejo quanto no setor de seguros. Eu acho que também é a questão que reflete os instrumentos financeiros utilizados, principalmente pelo seguro, no que se refere a securities, né? Também a outros papéis atrelados a VGBL, PGBL, esse tipo de coisa reflete, acaba tendo influência no mercado de seguros. A produção industrial tem um pouco, né, se mantém em 2,20, né, caiu um pouquinho em relação à estimativa anterior, e a balança comercial a gente vê que ela é muito influenciada, por exemplo, por questões da China, que atualmente, né, os Estados Unidos e China, toda essa guerra comercial envolvendo o mundo, está gerando um declínio dessas relações comerciais, um declínio dessas exportações do mundo. Né? Então, o que eu comento? Comentando aqui sobre a conjuntura brasileira, cenário, né, conjuntura, nós estamos começamos um novo governo com propostas diferente daquela que observamos em períodos anteriores. Nós estamos vivendo um momento de reformas, previdência, reforma tributária. É um momento onde o empresário está de olho nessa passagem dessas reformas para, então, tentar estruturar a sua empresa, estruturar seu negócio para o ano de 2020. Né? Lentamente, os indicadores como desemprego e retomada da indústria começaram a dar sinais de melhores, como eu comentei para vocês. No cenário interno, né, nós verificamos que nós estamos vivendo, né, um momento diferente da história brasileira. Nós, historicamente, tivemos sempre juros elevados. Né, olhando para a década de 90, nós tínhamos 60% de Selic, mais ou menos o que a Argentina tem hoje. Né? Então, hoje nós estamos com um momento diferente. Nós estamos, né, projetando uma queda de Selic, ou seja, queda da taxa de juros, e a atividade econômica vem melhorando e a inflação sob controle. Então, é um panorama totalmente diferente da realidade brasileira. Né? E isso vem favorecendo, é um cenário favorável para os investimentos, mas investimentos em especial de renda variável, ou ações, né? Ou seja, vai haver uma migração do mercado de renda fixa, que seria um mercado atrelado a títulos públicos, a papéis mais sem risco, para um mercado de diversificação de risco. As empresas percebendo, né, o investidor percebendo que a economia lentamente está melhorando, a parte produtiva, o investidor em ação ele vai começar o quê? Vai colocar seus capitais, seus recursos nas aplicações de renda variável. E isso me traz assim, algumas garantias no que seria as empresas investirem
tanto em renda variável quanto um pouquinho ainda em renda fixa. Ou seja, em realidade, a grande volume esperado é mais em renda variável. A parte de imóveis, a parte de, por exemplo, alguns fundos de investimento imobiliário, ou algumas ações brasileiras, ou mesmo ações estrangeiras. Tem alguns papéis que eu vou mostrar para vocês que são papéis atrelados a ações de empresas norte-americanas que são vendidos pelos bancos, os chamados BDRs. A gente vai falar isso aqui na nossa apresentação. Então, nós estamos vivendo no cenário interno um momento diferente, onde os juros são estruturalmente baixos, tá? Diferente da realidade anterior histórica, né? Por outro lado, também vivemos um momento de inflação controlada, né? A inflação no Brasil está baixa, sobretudo pela menor atividade econômica, isso favorece a menor atividade econômica, a menor inflação. No entanto, em consequência, isso vai gerando uma certa credibilidade do mercado de bens e serviços, né? Isso vai voltando a crescer com o tempo. O consumidor, no Brasil, por exemplo, eu tenho 65% do crescimento do PIB é explicado pelo consumo das famílias. Então é uma parcela, nós somos altamente consumidores. Então essa parcela voltando, a inflação ficando sob controle, leva ao consumidor novamente comprar bens e serviços, leva a uma questão de credibilidade nesse mercado e a volta do consumidor como participante desse mercado de bens e serviços. Isso leva ao quê? Leva a um espaço para o Banco Central diminuir mais a taxa de juros e com isso, com o tempo, gerar o quê? Uma credibilidade nesse mercado das ações, nas respostas das ações das empresas, né? No geral, no cenário externo, as economias vêm ao contrário. O mundo, por exemplo, só comentando com vocês, o mundo tem um crescimento médio de PIB de 3,7%. Nesses últimos períodos esperados, a gente espera um decréscimo ainda mais, de 3,7% em média para 3% do PIB no mundo. Então, está havendo, mas as economias em geral estão desacelerando, né? E esse movimento são sentidos por companhias brasileiras que têm algumas operações até voltadas para o exterior, né? Então, por isso que é muito importante, qual é o papel dessa formação executiva aqui em gestão e investimento? Você vê muitas lojas, por exemplo, Renner, Riachuelo, que abrem suas lojas, vendo as operações até então baixas, elas têm o quê? Uma financeira do lado, elas aplicam recursos, elas aplicam esses recursos que não vão bem da parte operacional e aplicam na parte financeira, justamente para mitigar o quê? Diversificar o seu risco. Então, na realidade, é muito importante estar atento e não deixar de diversificar nossos investimentos, seja para um fim de aposentadoria, seja para um fim de gestão, seja para um fim de diversificação de risco, mas como gestor você precisa ter esse cuidado. E eu só vou ter esse cuidado no momento que eu conheço esses papéis, eu conheço esses títulos, eu conheço esse mercado. Infelizmente, no Brasil, nós não temos acesso, assim, na educação de base, essa volta, né, desse conhecimento, né? Nós perdemos muito isso. Hoje nós temos uma grande necessidade, até por uma questão de crise, o brasileiro sente necessidade de conhecer esses papéis melhor, indexado ao quê, ele tem que tipo de tributação, qual é o rendimento, qual é o prazo, quando é que eu posso entrar, né? Tem garantia ou não tem garantia? Porque quando eu faço um investimento, são 3 variáveis que são importantes: a rentabilidade, o risco e a garantia. Esse tipo de coisa é o que leva as empresas, as pessoas físicas, a diversificarem seus investimentos. Tá? É por isso que eu coloco o papel importante dessa questão. Então, o mundo desacelerando me leva ao gestor a pensar estrategicamente, aproveitando a questão da professora Querubina, justamente a questão de pensar estrategicamente, na dimensão estratégica. Assim, eu não posso ser somente um participante onde eu ouço o meu corretor dizendo o que eu tenho que ser feito. Eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser uma pessoa que questiona. Por que você vai colocar nesse papel? Quais são os rendimentos? Qual o risco? Ou seja, você começar a ter um papel de atuação protagonista e não somente como coadjuvante de um determinado investimento. Porque hoje o mundo ele é globalizado. Eu preciso ter acesso e conhecer esses novos mercados, né? Os bancos centrais também no mundo, eles vêm diminuindo os juros, né? Tem países com juros reais negativos, né? No caso do Japão, né? Países que não remuneram mais tão bem os papéis da dívida pública. Mas isso abre espaço para que os investidores especulativos, a parte em renda variável, comecem a se alavancar. E as pessoas com isso tenham necessidade de conhecer e cada vez mais se aprofundar seu conhecimento no mercado variável, né? O governo vem criando medidas também para estimular a economia. Isso é um ponto positivo, porque quanto mais a economia cresce, mais o quê? Maior o favorecimento para o crescimento desse mercado de renda variável. Ou seja, não só na parte produtiva, mas essa parte produtiva tem um reflexo na parte especulativa, né? Hoje nós estamos vivendo também no cenário externo uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, que isso gerou tensão no mundo todo, acompanhado do mercado internacional, a guerra comercial que tem gerado impactos no mundo inteiro e uma desaceleração forte nas economias da Ásia emergente. E ano que vem nós temos aí a eleição dos Estados Unidos, que é um tema bastante importante, né, afeta todas as decisões das economias mundiais.
né? E existe um impacto dessa decisão sobre todos os negócios, sobretudo os financeiros. Então, esses temas, cenários internos, o que eu coloquei aqui no próximo slide? Conhecer é preciso. Eu preciso conhecer esses papéis, né? Cada vez mais a gestão corporativa, ela vem caminhando numa direção de quê? De diversificação de riscos. Eu preciso não só melhorar a minha parte operacional, mas eu também preciso aplicar meus recursos melhor. E aplicar meus recursos melhor significa conhecer de forma mais eficiente esse tipo de mercado, né? Que é justamente esse aquecimento desse mercado de capitais. Ontem, por exemplo, a Bolsa Ibovespa chegou a 110 mil pontos. O que reflete efetivamente o quê? Essa consciência do brasileiro de que é um momento oportuno para investimentos de natureza variável, né? Esse aquecimento do mercado de capitais exige uma preparação dos profissionais habilitados a abordar, né, de forma integrada essas questões relativas a fundamentos de gestão e de investimento. Por que eu estou dizendo fundamentos de gestão e investimento? Porque todo o ativo que a gente vai comprar, ele não só reflete uma parte especulativa, mas ele reflete também uma análise fundamentalista da empresa. Eu preciso conhecer contabilmente essa empresa para, no mínimo, olhar para a empresa, estudar o balanço dela e falar, poxa, essa empresa aqui é potencial de eu aplicar meus recursos. Essa empresa aqui tem estruturas contábeis que me são satisfatórias, que me levam, me encorajam a colocar o dinheiro nela. A gente vê, infelizmente, muitos investidores que só se baseiam em quê? Em especulação. Só se baseiam em quê? Sentimento na hora de aplicar um recurso. E eu preciso ter mais que isso. A sensibilidade é importante, mas isso aliada à questão fundamentalista e aliada também a uma questão técnica, isso me proporciona uma decisão mais eficiente, uma melhor alocação dos meus recursos, seja pessoal ou profissional. Então, insights sobre investimentos no Brasil. Nós temos eu dando os insights, um pequeno insight rápido, nós temos 3 grandes oportunidades em 2020. A primeira oportunidade é referente às ações brasileiras, né? Aproveitar a retomada do crescimento da economia após a recessão econômica. Isso é, nesse momento as companhias voltam a produzir e vender mais, e isso leva a crescimento desse mercado de renda variável, essas ações brasileiras. Por isso, os 110 mil pontos da Bovespa. Outro ponto, fundos de investimentos imobiliários. Existem vários papéis ligados aos investimentos imobiliários que, inclusive, não é que eles estejam, vamos dizer assim, com rentabilidade elevada, mas eles têm o quê? Eles têm uma dedução, eles têm uma isenção de imposto de renda, que favorece rentabilidades líquidas superiores, né? E isso pode se valorizar ao longo do tempo. Você vê uma projeção de alta lá do IGPM, que é o fundo que remunera os papéis imobiliários, crescente. Então, uma outra indicação seria esse fundo de investimentos imobiliários. E a terceira indicação são ações estrangeiras, aquelas que eu comentei com você, que você pode ir no banco, ou na corretora, você pode solicitar o chamado Brazilian Deposit Receipt, que é o BDR, que são papéis de empresas estrangeiras. Por exemplo, eu, brasileiro, posso comprar uma ação da Apple, da Google, via banco. Ou seja, isso, em momentos de diversificação de risco, é sempre bom numa estrutura de carteira de investimentos eu ter o quê? Ativos que tenham relações inversas, ou seja, negativamente correlacionadas. Ou seja, quando eu ganho um, eu perco em outro, mas quando eu perco em outro, eu ganho outro. Quer dizer, a minha carteira fica mais equilibrada no que concerne a riscos, né? Então, meus insights de investimentos em 2020 seriam esses, né? Qual é a conclusão? Compreender e conhecer as tendências econômico-financeiras de 2020 nos ajuda a entender o que nos aguarda no mercado financeiro. E assim fazer as melhores escolhas, tanto de investimento como de gestão corporativa. Naturalmente, se eu tenho, por exemplo, dar um exemplo da Magazine Luiza, que foi comentado aqui anteriormente, é uma decisão de gestão, que foi uma abertura de uma loja online, uma plataforma super moderna, que possibilitou ganhos percentuais de rentabilidade muito superiores às praticados no mesmo segmento. Então, assim, esse tipo de tendência que foi falado aqui anteriormente, que muito interessante demais, essa parte de marketing, a parte de marketing de serviço, mesmo pela professora Camila, também comentou a questão da parte de novos negócios, a tendência, entender o comportamento do consumidor. O gestor, com isso, o que ele faz? Ele se antecipa. E se ele se antecipa às novas tendências, quem ganha mais é aquele que se antecipa e corre menos risco. Então, a ideia é uma decisão conjunta, maximizar retorno e diversificar seu risco. Por isso, nosso curso, ele é voltado para quem? Ele é voltado mais para o profissional liberal, que deseja familiarizar com esse mercado de capital. O cara, ele não conhece, mas ele quer conhecer profundamente. E o nosso curso, apesar de poucas horas, a gente tem uma tarefa específica que é aprofundar em cada papel, para você conhecer realmente como é que é formado, como é que eu aplico tecnicamente, quais são os fundamentos de cada um deles, né? Ou os investidores interessados em obter conhecimentos financeiros para atuar em instituição financeira, bancos, corretoras, agentes autônomos de investimentos.
executivos e profissionais da área financeira contábil, ou mesmo gestores de fundos de previdência complementar aberta. Aqueles gestores que fazem, né, VGBL, PGBL, aquelas previdências abertas, realmente, em companhias abertas. Nossas disciplinas do curso, efetivamente, são disciplinas tanto de gestão quanto de investimentos financeiros, porque a gente acredita que esses dois mercados eles são complementares, eles não são substitutos. Ou seja, eu utilizo práticas de gestão para entender análise fundamentalista, onde eu vou, em que empresa que eu vou colocar meus recursos, ou como vou aplicar meus recursos, mas também disciplinas que, por exemplo, contabilidade empresarial, valuation, macroambiente de negócio, são disciplinas que me determinam que, poxa, quanto mais ou menos vale essa companhia? Será que ela é passível de minha confiança em investimentos? Será que é passível de melhoria? Será que ela vai melhorar no longo prazo ou ela vai piorar no longo prazo? E outras disciplinas que são específicas, por exemplo, mercado de renda variável, né? Investimentos financeiros, educação financeira e previdência complementar, quer dizer que é uma lacuna, eu digo como também co-participante brasileiro, né? É uma lacuna que a gente tem. A gente tem necessidade de entender isso e como fazer, né? Como aplicar isso aí. Tá legal? Bom, basicamente, aqui eu abro basicamente a ementa de cada curso, falando só quais são os papéis analisados, né? Tanto de investimentos financeiros quanto de contabilidade dos temas, o mercado de renda variáveis, e mercado de renda variável ainda, educação financeira e previdência complementar e valuation e geração de valor. Entender, às vezes, alguns gestores passam por uma questão até de venda da sua empresa, eles precisam determinar o valuation, o valor de venda dessa empresa. Então, é necessário você conhecer quanto vale o teu negócio, né? Antes, mesmo para que seja uma venda, né? E o macroambiente de negócio, que também, juntamente com conhecer a economia, conhecer os cenários, também caminha na direção da dimensão estratégica abordada aqui anteriormente. Então, por que isso é importante no mercado de seguros? Eu entender as tendências, os cenários para frente, me determina o quê? Me determina onde é que eu vou aplicar meus recursos. Por exemplo, no exterior, as agências de seguros, né, o pessoal de mercado de seguros, aplicam muitos recursos em securities, em mercados que são reconhecidos, né, pelo Fundo Monetário Internacional. Então, isso é um mercado muito forte no mundo. Então, assim, eles já aplicam há muito tempo, já fazem essas transações até para garantir os recursos do seguro. Então, é um mercado que eu preciso conhecer e me antecipar a esses possíveis cenários futuros. É uma diferença, é um diferencial para a minha corretora, para o meu negócio, para a minha gestão. Tá bom? Deixo aqui meus contatos, efetivamente, para quem tiver alguma dúvida, e me coloco aí à disposição de eventuais dúvidas aí de vocês. Precisar alguém alguma pergunta, efetivo, fico à disposição. Tudo ok? Aqui na plateia, alguma pergunta? Vou passar para ele. Acho que está ligado. Pega esse aqui, pode pegar esse aqui. Utiliza esse que está mais próximo. Obrigado, Luiz. Parabéns pela exposição. No passado recente, o exterior ia bem e nós íamos mal. Agora, nesse passado recente, até o motorista de táxi, viagem curta, e até ele estava otimista com a economia e tudo mais, né? Então, como você colocou, a economia internacional está se desacelerando e nós estamos otimistas aqui, muito baseado no que você falou também, na renda familiar, né? 60 e poucos %. Essa é uma pergunta de curiosidade. Você acha que isso se sustenta só nós rodando internamente, baseado na economia familiar? Eu acredito o seguinte, no caso do Brasil, que é uma economia bastante voltada para o consumo, o que está havendo é um paradigma, de longo prazo vai haver uma mudança nesse perfil. E isso é uma cultura também, que não se muda de uma hora para outra. Assim, eu diria que no curto prazo ainda vamos manter um pouco esse padrão de consumo, mas à medida que as pessoas começam a ter, vamos dizer, um conhecimento maior da importância de guardar e investir seus recursos, a importância que o governo dê também a algumas variáveis que até então foram negligenciadas, eu acho, de investimento, esse tipo de mudança de padrão do consumidor, ele vai acompanhar essa movimentação da economia. Se algumas variáveis, tipo investimento, forem
fortalecidas, o consumidor também vai começar a entender que isso realmente é importante para a vida dele, uma conscientização, né, a questão da humanização também desse mercado financeiro. Hoje caminha-se numa direção que o consumidor entenda esse linguajar, que não fique só como uma questão teórica, técnica, mas também que haja uma aproximação desse tipo de mercados com o consumidor para que ele possa utilizar também nessas aplicações. Isso eu acredito que vai mexer no longo prazo, a partir de 2 anos, eu acredito que isso se consolide como sendo uma nova tendência do brasileiro, né? Ele acompanha esse comportamento de mais voltado para investimento, né? Se essas reformas, por exemplo, passam, que estão sendo propostas no cenário político, reforma da Previdência, reforma tributária, isso tudo favorece também uma sobra de recursos para o consumidor poder aplicar seus recursos extras. E eu acho que com essa conscientização isso vai começando a mudar esse cenário de curto prazo. Porque até então nós tínhamos só políticas de demanda, políticas só estipuladas para consumo. E isso realmente eu concordo contigo plenamente que é uma questão de curto prazo. No longo prazo ela não se sustenta. Inclusive isso gera pressões inflacionárias no longo prazo. Se eu consumo, eu vou começar a aumentar a inflação. No entanto, se eu aumento o investimento na economia, que é o que nós queremos, trazer segurança jurídica para o investidor, tanto internacional quanto nacional, isso me leva a uma abertura de novos negócios e isso favorece, inclusive, a queda de preço, queda da inflação, que é essa questão. A inflação, você vê que ela já está respondendo antes que o investimento cresça na economia, já a inflação já começa a cair por uma questão simples de credibilidade. Credibilidade que o país vai passar para os investidores internacionais, que se animam com isso a tanto fazer investimento produtivo quanto investimento nos papéis brasileiros, que é o que gera recursos extras, inclusive para o governo. Né? Bom, Luiz, meu nome é Carlos Eduardo, adorei a sua apresentação. Obrigado. Se eu falar alguma impropriedade aqui, por favor, não sou conhecedor do assunto, o que eu estudo é bem superficial ainda. Mas quando você fala de mercado de renda variável, diga-se ações, você acha que esse é o momento melhor de entrada agora? Porque a gente tem aí, no mercado brasileiro, as pessoas não têm cultura da compra de ações, né? Falando do público em geral, né? Uhum. Eu vejo isso como bastante oportunidade para quem se antecipar, como você mesmo falou, entender melhor como as coisas funcionam, como fazer essas escolhas e fazer apostas maiores também nesse mercado que, não sei se o termo é negligenciado por nós por muito tempo, como consumidores, mas Sim. No mundo inteiro as pessoas ganham dinheiro com isso, e algumas vivem até disso, né? Sim, exatamente. E a gente... Mas eu queria complementar isso o seguinte, eu sou do mercado de seguros, é claro, e assim, a dificuldade que a gente vê, que eu acho que também pode ser similar ao mercado de investimento, é a falta de cultura, de educação financeira do público. A gente sofre bastante com isso, em convencer o cliente de que aquilo tem importância, tem valor, além de simplesmente comprar porque estão roubando o carro. Um exemplo grosseiro, né? Uhum. E o mercado de ações, acho que também sofre a mesma coisa, né? Eu acho que por isso que eu vejo talvez, agora a minha opinião, é uma oportunidade, porque acho que vai demorar um pouco para as pessoas começarem a ter essa cultura e começarem a consumir as ações, e aí as suas empresas começarem a ter mais, aumentarem seus valores, porque as pessoas estão comprando mais, enfim, as ações terem mais... Existe um conceito de lucro por ação, né? Que quanto mais pessoas sabem de uma determinada... de um fato que vai se realizar, mais eu vou ter que ratear meu lucro por várias pessoas. Então, o ideal no mercado financeiro é o investidor se apropriar das imperfeições de mercado. Ou seja, se eu sei, se eu me antecipo a alguma possível informação que eu tenha, o meu potencial de ganho é maior porque eu vou ratear meu lucro por menos pessoas. Então, a ideia é que eu me antecipando a isso, me preparando melhor para isso, eu saia na frente de muita gente e consigo. O mercado não é eficiente, não é justo, né? O mercado acaba sendo ineficiente. E quanto mais conhecimento você tem, mais possibilidades você tem de aplicar melhor seus recursos e antecipar ganhos que não são previstos por todos. E isso favorece você como investidor, seja você um investidor produtivo, voltado a querer o crescimento da empresa no longo prazo, ou um investidor de natureza que quero ganhar aqui, um pouquinho ali, para diversificar meu risco e gerar uma receita que possa ser diversificada no meu negócio, na minha vida, na minha preparação para a aposentadoria. Isso aí. Essa é a ideia. Obrigado, Marcos. Uhum. Sem problema. A Débora pergunta o que você acha do investimento em ouro
E em um cenário de alta inflação, ao contrário do que vivenciamos hoje, que investimentos seriam interessantes? Imóveis? Atualmente, o que acontece? A gente percebe a inflação mais controlada, né? Eu acho que hoje, assim, dois mercados que vêm melhorando, né? A parte da ação, vocês viram aí o Bovespa rompendo recordes, e a outra parte imobiliária, porque o mercado de imóveis, assim, ano passado o mercado de imóveis estava bem fraco. Esse ano o mercado de imóveis vem novamente começando a dar sinais de recuperação. E o mercado imobiliário é um mercado que contamina o PIB, assim, de maneira direta em vários setores, serviços, né? Transportes, né? Logística, seguros. Então, eu acho que ele dando sinais de melhoras é um momento que eu acho que haveria um investimento, seria relevante um investimento imobiliário. Não só pela rentabilidade futura que ele pode ter, mas também por uma dedução líquida da isenção do imposto de renda. E também em casos de papéis do tipo letra hipotecária, que são isentos tanto de imposto de renda quanto de IOF. Então, assim, esse tipo de mercados são mercados que eu diria que são em ascensão no futuro. Então, ações em mercados imobiliários seriam realmente a recomendação nesse primeiro momento. A partir daí, naturalmente, nós estamos assumindo uma hipótese ceteris paribus, né, que mantém tudo constante, né, mas à medida que a economia vai evoluindo, que as reformas vão passando, outros investimentos vão se tornando atrativos, até porque nada é permanente. Né? Sim, e Vivazzi Corretora perguntou, gostaria de saber qual a diferença entre os fundos imobiliários praticados no Brasil do que foi praticado nos Estados Unidos. Por que esse tipo de papel não deu certo ou não é bem visto lá fora? No Brasil, assim, eu diria que existe, eu vou comentar mais daqui efetivamente, mas aqui dentro existe um fator garantia importante. Tem papéis que eu diria assim, como eu falei para vocês, existem 3 variáveis relevantes no investimento: o risco, o retorno e a garantia. A garantia de um papel imobiliário está relacionada no caso do fundo imobiliário que eu comentei com vocês, o LCI, que seria a letra de crédito imobiliário, existe uma garantia do setor público, que dá até R$250 mil pelo Fundo Garantidor de Crédito, pelo FGC. Então, você como investidor, acontece um sinistro na economia, alguma coisa que, né, se você colocou até 250 mil por CPF naquele papel, você é garantido. Seu dinheiro será devolvido. Existe um fundo que garante esse recurso. Nos Estados Unidos, eu não creio que existia isso aí. Mas no Brasil, o Brasil ainda garante alguns papéis, dá garantia mesmo. Então, efetivamente, isso é o que faz a diferença nesse mercado imobiliário, tanto de menor risco quanto menor retorno por conta dessas isenções e garantias. Então, essa é a questão. A Débora gostaria de perguntar de novo qual a sua opinião sobre investimento em ouro. Perdão, eu não esqueci, acabei esquecendo. O investimento do ouro, olha só, o ouro ele foi muito tempo, né? Ele foi o padrão internacional, né? A ordem mundial. Após a Segunda Guerra, o ouro deixou de ser, com o fim do Tratado de Bretton Woods, o ouro deixou de ser o padrão mundial e passou a ser o dólar. O mercado de ouro é um mercado muito rentável. Todas as moedas são instáveis. Você vê o euro se desvalorizando, o próprio dólar passou por um momento de desvalorização, né? O real e assim todas as moedas mundiais. No entanto, se analisar a série histórica do ouro, você vê uma tendência crescente dessa commodity, vamos dizer assim. Então, você percebe que o ouro vem se valorizando ao longo do tempo. Então, tem muita gente que volta a tanto comprar ouro ou então papéis atrelados a esse ouro. Existem alguns derivativos, né, que são contratos ligados a esse ouro. Então, assim, essa questão é um mercado em ascensão, realmente. É um mercado que não perde tanto valor quanto os demais, em outros papéis e moedas estrangeiras que não perdem mais valor do que efetivamente o ouro. Então, eu recomendaria sim. Embora, claro que ninguém aqui vai comprar fisicamente um ouro, né, porque existe muito risco também envolvido nessa decisão, que é se o ouro é puro ou não é, né? Mas, efetivamente, é um mercado em ascensão que perde muito pouco valor. Né? Por aqui, acho que estamos. Alguma pergunta, gente? Só um minutinho. Bom dia, meu nome é Cláudio. Cláudio. Sou interessado pelo mercado financeiro, mas conheço pouco também. Não, legal. E a minha pergunta é com relação qual é a tendência para o mercado de criptomoedas, se isso realmente vai se consolidar, principalmente na questão da regulamentação, né, que a gente acho que vê um mercado ainda muito maturo, né, a gente não sabe para onde vai, o que vai ser, etc. Eu comento com meus alunos, assim, quando eu dou aula pelo Brasil aí, eu comento o seguinte: olha, o mercado de criptomoedas, não só como é que é o nome dele? Eu esqueci. O Bitcoin, mas também outras criptomoedas que existem por aí,
esse mercado, por enquanto, ele não está regulamentado. Não é um mercado que existe uma regulamentação específica para ele. Então, sobretudo, todo mundo aqui pode investir em bitcoins, mas existe um risco associado a isso. Sim, risco desses recursos, se sumir algum recurso lá, não tem para quem reclamar, não tem uma garantia governamental para isso. Então, eu diria assim, todo mundo é livre para investir no que quiser, mas existem umas regras específicas de garantia que, eu, por exemplo, Luiz, eu não investiria porque, como para mim eu disse, existem 3 tripés para essa decisão: risco, retorno e garantia. Se eu não tenho uma delas, eu não invisto. Então, só vou investir aquilo que eu tenho efetivamente uma garantia de algo, garantia, o retorno e a diversificação de risco. Então, no criptomoedas, assim, o que se espera da criptomoeda? Com o tempo, existiram 3 acordos chamados Acordos da Basileia. São acordos que os bancos fizeram, os bancos centrais do mundo todo. Eles fizeram até agora 3 acordos da Basileia. Então, propondo um 4º acordo da Basileia. O que é esse acordo da Basileia? Era um acordo dos bancos centrais do mundo, no sentido de colocar uma regulamentação específica na área bancária para determinados papéis para evitar o risco sistêmico, que é o risco da propagação do calote na economia, no sistema financeiro. Então, assim, os papéis de criptomoedas não foram incluídos ainda no Acordo da Basileia. Então, eu realmente só vou me sentir confortável aplicando em criptomoedas no momento que isso seja incluído numa norma internacional, entendeu? Ou numa regulamentação do governo brasileiro. Uma vez que isso é feito, eu me sinto confortável em aplicar. Muito embora tem gente que aplica, isso todo mundo é livre, todo mundo tem um perfil de risco diferente. Eu sou mais conservador. Tem gente que é mais arriscado, tem gente que é mais moderado e assim por diante. Tá? Mas, para mim, isso constitui um grande peso à garantia. Diferente, por exemplo, de outros papéis como LCI, LCA, que tem garantia do governo, que se sumir alguma coisa ali, o governo me dá aquela garantia daqueles recursos de volta. Ok, obrigado. Nada, Tivemos mais uma pergunta. ótimo. Pergunta: e para o corretor de seguros, qual a melhor, mais apropriada certificação do mercado financeiro que a pessoa possa começar? Aí deu exemplo, CPA 20, CEA, CFP. Qual seria que você... Sugestão, de antemão, eu daria o CPA 20 direto. O CPA 10 é um pouco mais simples, assim, eu acho que muito simples demais. Eu acho que o corretor poderia começar já do CPA 20, que é uma certificação que fala sobre não só ativos financeiros, como lavagem de dinheiro, envolve outros tipos de análise de risco, que envolve justamente muitas cadeiras dos nossos cursos aqui da ANS, tem análise de risco, eu acho que envolve esse tipo de discussão, que é uma discussão importante tanto para a empresa na parte de gestão quanto na parte de investimento. Então, eu recomendaria inicialmente o CPA 20, e a partir daí outras certificações. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Outra pergunta de alguém mais? Não, professor, então a gente Natália, queria agradecer a muito presença, obrigado, viu? Obrigado a as vocês. dicas, É isso. que 2020 seja melhor. Vamos juntos, isso aí. Tá joia, obrigada, professor. Obrigado, tchau, tchau. Gente, então, só para lembrar, na parte da tarde, a gente vem agora com a parte de mercado de seguros, a partir das 2h da tarde. Tá bom? Obrigada, boa tarde.